Olá pessoal, na aula de hoje irei demonstrar como configurar a porta digital do Arduino como entrada ou saída e quais os comandos usar em cada situação. Em seguida, usando a porta digital como saída, irei demonstrar como acionar uma porta digital através de LEDs usando o comando Delay. Como dito anteriormente nas aulas passadas, o Arduino Uno ele possui 14 portas digitais, começando da porta 0 e indo até a porta 13. Essas portas digitais elas podem ser configuradas como entrada ou saída. Além de poder ser configurada como porta digital de entrada e saída, algumas portas possuem algumas funções especiais, como por exemplo a porta 0 e 1, que pode ser usada com a comunicação serial, sendo TX e RX, e essas portas 11, 10, 9, 6, 5 e 3, que são portas que podem ser configuradas também como PWM, né? Tudo isso através de software. Pegando o foco da aula de hoje, que é definir se usando essas portas como somente portas digitais, para poder definir se ela vai ser entrada ou saída, vamos utilizar esse comando chamado pinmode. Então, dentro da ideia do Arduino, vamos escrever pinmode, abrir o parênteses, colocar a porta desejada, e aí eu tenho duas opções. Eu posso colocar ela como input ou output. Configurando ela como input, ela vai estar configurada como entrada, colocando aqui como output, ela vai estar configurada como saída. Então, por exemplo, se eu quero configurar a porta 13 como saída, eu venho aqui e escrevo na IDE do Arduino, pinmode, abro parênteses, escrevo o 13, que é a porta que eu desejo, e aí eu coloco ela como output, fecho parênteses, e coloco ponto e vírgula falando que eu finalizei aqui o meu comando. Feita a configuração das portas, temos duas opções, dois comandos que podem ser utilizados. Quando configuramos a porta como saída, iremos usar o comando digital write. Como você pode perceber, write em inglês significa escrever. Então significa que a gente vai estar enviando uma informação para a porta. A gente vai estar escrevendo naquela porta. E um exemplo que eu posso utilizar aí com digital write é, por exemplo, acionamento de LEDs. Tá? Esse comando, geralmente a gente vai utilizar ele dentro do void loop. Então é onde eu vou ter lá a estrutura do meu programa, tendo lá uma repetição. Então ele vai estar dentro da estrutura do void loop. Quando eu tenho a porta digital como entrada, eu vou usar esse comando digital read. Esse comando digital read ele serve para poder fazer a leitura da porta que eu estou especificando. E geralmente a gente utiliza ele quando você tá utilizando, por exemplo, um botão, um push button, né? Pessoal, dando um pouco mais de detalhes sobre esses dois comandos, tanto o digital read como o digital write como o digital read, ele vai fazer escrita ou leitura de sinais digitais. Então, lembrando que sinais digitais ele pode ser interpretado como 0 e 1, né? Onde eu tenho o 1 igual a 5 volts e o 0 igual a 0 volts. Então, por exemplo, no digital write, quando eu quero escrever, por exemplo, nível lógico 1, né, ou nível lógico alto, o que eu faço? Eu tenho aqui o comando digital write, abro parênteses, coloco a porta que eu desejo escrever, né? Por exemplo, se eu quero escrever na porta 13, então coloco aqui 13. Então, nível lógico 1 vai ser o high, de alto, e nível lógico 0 vai ser low, de baixo. Então, com high eu consigo acender o LED, e com low, que é 0 volts, eu consigo apagar o LED. Quando eu estou utilizando as portas digitais como entrada, basta apenas indicar qual porta que eu quero fazer a leitura, né? Então, como eu estou inserindo uma informação dentro daquela porta, eu coloco aqui qual a porta que eu estou querendo fazer a leitura. Por exemplo, se for a porta 13, então eu vou escrever lá digital read, abro parênteses, 13, né? Fecho parênteses.
E aí, se for nível lógico 1, né, ele vai encarar como bit 1. E se for nível lógico 0, ele vai encarar como bit 0. Com relação à entrada, como é que o Arduino vai entender quando é nível lógico 1 e quando é que ele vai entender que é nível lógico 0? Então, toda a tensão acima de 3,3 volts, o Arduino interpreta como 1. Então, de 3,3 até 5 volts, vai ser nível lógico 1. E toda a tensão menor do que 0,8 volts, ou seja, menor que 0,8 volts, ele vai interpretar como um bit 0. Tá? Então isso aqui é importante a gente ter isso aqui em mente, porque nem sempre eu vou ter na entrada o 0 e 5 volts. Tá? Então é importante a gente guardar isso. O comando delay ele é um comando parecido com o temporizador. Você vai escrever na IDE do Arduino delay, abrir parênteses, e aí o número que você colocar aqui entre parênteses vai ser múltiplo de 1 milissegundo. Por exemplo, se você quer um tempo de 1 segundo, você vai ter que digitar aqui 1000, né? Porque 1000 milissegundos é 1 segundo. Esse comando delay, geralmente a gente utiliza ele dentro do void loop. E o que acontece? Quando eu tenho as minhas linhas de comando e ele chega aqui até esse comando delay, ele fica lá congelado pelo tempo que você colocou aqui dentro desses parênteses. Tá? Então ele fica parado naquela linha até decorrer o tempo que você definiu aqui no parênteses. Então, com os comandos que vimos agora há pouco, dá para poder explicar aquele exemplo Blink que a gente viu em algumas aulas anteriores. Aqui está o Arduino. Eu tenho esse LED que está aqui na placa do Arduino, que ele está conectado ao pino 13. Também tem um LED aqui conectado externamente no protoboard. Para poder fazer com que esse LED na porta 13 fique piscando em intervalos de 1 em 1 segundo, o que foi feito aqui? Né? Então, dentro do void setup, foi configurada a porta 13 como saída, então pin mode 13 output. Essa sequência do LED ficar acendendo e apagando a cada 1 segundo foi colocado dentro do void loop. Então, inicialmente eu acendo o LED 13. Para poder fazer isso, eu escrevo aqui digital write. Lembrando que com esse comando digital write eu vou escrever na porta. Então a porta que eu quero escrever é a porta 13. E aí, digitando high, eu estou colocando nível lógico 1, então vai acender o LED. Dou um delay de 1000 milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então eu vou ver isso aqui aceso por 1 segundo. Né? Ele vai ficar congelado aqui nessa linha por 1 segundo. Depois aqui embaixo, digital write, a porta 13 low. Então eu vou apagar a porta 13. E com esse delay de 1000 milissegundos, ele vai ficar congelado aqui. Eu vou conseguir enxergar por 1 segundo esse LED apagado. Né? Dentro do void loop, todos esses comandos serão repetidos novamente. Né? Então, quando chegar nessa última linha de comando, ele volta aqui para essa primeira linha, né? E fica fazendo isso aqui de forma intermitente até que você vá lá e tire a fonte de alimentação e o Arduino para de funcionar. Pessoal, fazendo a simulação no Tinkercad, eu tenho aqui o programa que eu mostrei aqui no slide anterior. Para poder fazer comentário em cada uma das linhas de comando que você colocou, basta você digitar // e escrever o texto que você queira, que aqui é um texto livre mesmo, né? Eu só estou colocando aqui um texto para poder explicar o que faz essa linha de comando. Como os primeiros programas que vamos fazer eles não são tão grandes, então às vezes é desnecessário você colocar esses comentários, mas conforme a gente foi evoluindo e fazendo programas maiores, é muito importante isso aqui, né? Porque isso aqui depois vai servir como referência para você fazer alterações no programa, lembrar o que foi feito. Então tá aqui, né? Tá montado aqui com o Arduino, o resistor 220 ohms, como a gente viu como calcula na aula anterior, o LED, né? Ó, reparando que o catodo está aqui no negativo,
né? O anodo está aqui no positivo da fonte, né? Simulando, eu tenho aqui o LED piscando a cada 1 segundo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Ó, por exemplo, se eu fizer algumas alterações aqui nesse programa, sei lá, vou, por exemplo, tirar essa linha de comando, né? Então, tirei ela, né? Executando, o que vai acontecer aqui, né? Ó, visualmente, a gente só está vendo aqui o LED aceso, certo? Mas, esse LED está acendendo e apagando, tá? Acreditem. O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou ligar o LED, eu vou ver ele por 1 segundo, estou apagando o LED, só que como eu não tenho aqui o delay aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai apagar por um instante muito pequeno, coisa aí de microsegundos, e como nossos olhos não têm essa percepção, eu não estou vendo ele apagando, tá? A mesma coisa também, ó, acontece se eu fizer isso aqui, ó. Se eu tirar os dois delay, né, e executar, ele fica aqui, ó, ele também está acendendo e apagando no mesmo tempo. Só que a gente não consegue perceber isso também, né? Porque ele está acendendo e apagando por um tempo que é o tempo de máquina, o tempo de ciclo de máquina. Então está em torno aqui de microsegundos, a gente não está percebendo isso. Essa ideia aqui é importante, por quê? Para poder entender como é que a gente vai fazer os desafios que eu estou colocando aqui nos slides aqui para vocês fazerem. Então, vamos lá. Pessoal, então esse aqui é o desafio 1. Esse desafio 1, como é que ele vai ser interpretado, como é que ele vai ser elaborado, não? Então tenho 1, 2, 5 LEDs, tá? Esses LEDs estão conectados na porta 9 até a porta 13 no Arduino. E inicialmente eu quero que acenda o LED 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, e aí volta novamente para o LED 1 e repete a sequência, tá? O intervalo entre o LED 1, o LED 2, enfim, de apagar um LED e acender o outro, vamos adotar aqui 500 milissegundos, tá? Mas depois vocês fiquem livres aí, quando vocês forem fazer na prática, se vocês acharem que é melhor colocar um tempo maior ou um tempo menor, desde que a gente consiga perceber, né, esse efeito de deslocar de um LED para o outro, tá tudo bem. Então, vamos implementar isso aqui no Tinkercad. Ok, pessoal, com o circuito aqui preparado, para quem ainda tem dúvida de como montar esse circuito, dá uma olhada na videoaula que eu montei, explicando como testar os LEDs e como montar os LEDs no protoboard, tá? Então, partindo do princípio que todo mundo sabe fazer essa montagem, fazer essas conexões aqui no Arduino, vamos montar aqui o programa para poder executar aquele desafio que eu tinha proposto para vocês. Então, o primeiro passo é fazer a configuração das portas. Eu estou usando a porta 9 até a porta 13, então eu tenho que definir da porta 9 até a porta 13 como saída. Então, eu vou escrever aqui pinmode, cada uma das portas. Então, pinmode 9, output. E aí eu vou fazer isso para as demais portas também. Então, para poder ser um pouco mais rápido aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu só ajeitar aqui. Então, as portas que vai ser como saída vai ser a 9, a 10, a 11, a 12 e a porta 13. Então eu estou definindo aqui as 5 portas como saída. Depois do processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender o LED da porta 9, né? Apagar ele por 500 milissegundos, depois acender o LED da porta 10, apagar ele por 500 milissegundos, depois acender o LED da porta 11 e assim sucessivamente, tá? Vou fazer isso aqui então. Então, vamos lá.
Para poder escrever o bit 1 nas portas, eu vou usar o comando digital write, e aí eu defino qual porta que eu quero colocar nível lógico 1, então vou colocar aqui 9 high. Aí eu quero ver esse LED aceso por 500 milissegundos, então vou dar o comando aqui delay, que é o nosso temporizador, por 500 milissegundos. Depois digital write, vou apagar o LED na porta 9, então 9 low, e aí vou dar um delay para que eu possa ver ele aceso por 500 milissegundos. Então tá aqui, ó, todo esse processo foi para poder acender o LED da porta 9 e apagar o LED da porta 9. Quando eu faço esse processo, aí eu tenho que passar para a porta 10, acender e apagar novamente. Então, vamos lá. Digital write 10 high. Então estou ligando o LED na porta 10. Aí eu vou dar um delay de 500 milissegundos. E aí digital write na porta 10 low. Estou apagando. E aí vou dar um delay de 500 milissegundos também. Então olha só, pessoal, acendi nessas 4 primeiras linhas aqui, foi aceso e apagado o LED na porta 9. Depois nesse aqui eu repito o mesmo processo, ó. Acendo o LED na porta 10 e apago o LED na porta 10 com intervalo de 500 milissegundos. Para poder poupar e ser um pouco mais rápido, as outras também vai seguir esse mesmo procedimento, né? Então, Ctrl C, Ctrl V. Isso acontece com a porta 11. Ctrl C, Ctrl V. Acontece com a porta 12. Ctrl C, Ctrl V. E isso acontece na porta 13. Então, ó, olha só. Tá aqui o processo. Acendendo e apagando o LED da porta 9, acendendo e apagando da porta 10, acendendo e apagando da 11, acendendo e apagando da 12, acendendo e apagando da 13. Quando ele chegar nesse último LED, o que vai acontecer? Ele vai voltar aqui para essa primeira sequência, então fazendo aquilo que tinha proposto lá no desafio, né? Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga e volta para esse, tá? É o que está acontecendo aqui. Se eu quisesse retornar, como vai ser o próximo desafio, aí eu tenho que continuar aqui a sequência, tá? Então fica a dica aí para o próximo desafio. Então, rodando, se não tiver nada errado aqui, né? Então, ó, tá aqui a sequência, né? Ó, então acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, fazendo a sequência aí dos LEDs, como proposto no desafio. Então, pessoal, tá aqui o desafio 2. Então, o desafio 2, como é que ele vai funcionar, né? Ó, eu vou praticamente é o mesmo desafio 1, só que o LED ele vai até o LED 5, depois ele volta e depois continua a sequência. Então é isso que vocês têm que fazer aí no desafio 2. Fica a dica, né, pessoal? Então, ó, do 1 até o 5 é o que eu mostrei lá do desafio 1. E aí depois você tem que fazer retornando até o LED 2 aqui, e aí ele vai voltar na sequência no 1, não vai piscar 2 vezes, tal. Então toma cuidado com esses detalhes aí de não piscar 2 vezes, tá? O desafio 2, ou melhor, o desafio 3, né? O desafio 3, ele acende as pontas, tá?
depois o intermediário e vem aqui no meio. Pessoal, dá uma olhada, ó. Aqui ó, vocês vão ter que fazer aquela jogada com delay. Eu estou acendendo esse e esse ao mesmo tempo, então para poder dar essa impressão que eu estou acendendo esse e esse ao mesmo tempo, é só ocultar o delay, tá? Essa é a dica aí, hein? Então faz a mesma coisa, né? Até chegar aqui no centro, e quando chega no centro ele volta a sequência, né? De fora para dentro, tá? Tá aí esses 3 desafios para vocês fazerem, sendo que o primeiro a gente já viu aqui junto, então ficou esses 2 aí para vocês fazerem. Dúvidas podem postar aqui embaixo, pode mandar também no grupo de WhatsApp aí da sala, pode me procurar. E é isso. Bom estudo para vocês, e qualquer coisa, coloquem aí dúvidas e sugestões para poder melhorar. Obrigado.